E a gente vai falar agora sobre cuidados com a alimentação, especialmente no período de viagens. Muita gente vai viajar nesse feriado prolongado, aproveitar aí o Dia das Crianças, de repente com a família, vai para casa dos avós, levar a criançada. Semana que vem a gente tem viagem importante rumo ao Templo da Boa Vontade, então a gente resolveu reunir muitas dicas para você aí se preparar para esse momento tão importante. Estamos recebendo a Andréa Marinho aqui com a gente, nutricionista. Tudo bom, Andréa? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Queria começar a falar sobre essa questão, porque no período de viagens também é importante cuidar da alimentação para que a gente consiga curtir essa viagem da melhor forma possível, né? Ah, com certeza, né? A alimentação ela é muito importante, porque quando a pessoa viaja, ela também quer experimentar os pratos típicos da região e se tiver alguma coisa errada com a alimentação, com o alimento em si, pode causar algum transtorno, alguma infecção que favorecerá algum transtorno gastrointestinal. Certo. Bom, a gente tem no Brasil, por exemplo, uma grande diversidade culinária, tem uma diversidade de clima também muito grande. Qual que é o ideal, uma vez que eu vá viajar, que eu mantenha o mais próximo possível da minha alimentação cotidiana, que eu costumo ter na minha casa, ou eu posso ter uma rotina alimentar diferente? Ah, sim, né? Por exemplo, se você vai para a praia, você tem que planejar o que lá vai te oferecer de alimentos. E nesse planejamento, experimentar um pouquinho de tudo, sempre com as condições higiênico-sanitárias do alimento adequadas. Certo. No caso, por exemplo, de um destino mais quente, você mencionou a praia. Se eu vou para um lugar onde tem bastante sol, que tipo de cuidado eu tenho que ter? Ah, evitar comidas vendidas por ambulante, onde a alta temperatura pode sim favorecer o crescimento de micro-organismos. Tomar cuidado com a qualidade da água. A água sempre tem que ser mineral e verificar se a tampa está lacrada, porque se pegar algum problema, algum sintoma de dor de barriga, diarreia, aí vai acabar estragando a viagem, né? Sim, vai perder ali o momento de aproveitar aquele descanso. E também, assim, escolher restaurantes que você confie na segurança higiênico-sanitária dele. Porque aí você pode, sim, experimentar os pratos típicos. Certo. Existem também pessoas que acabam tendo reações diferentes a determinados alimentos. Como que a gente encontra esse equilíbrio entre experimentar o que é diferente e não ter nenhum tipo de reação mais forte a determinados... Comendo aos poucos, né? Evitar porções grandes, ver a qualidade porque na praia, assim, você vê bastante alimento fritos, né? Bastante fritura. Tomar cuidado com a qualidade do óleo e evitar alimentos muito gordurosos, né? Se a pessoa não está acostumada a se consumir tudo, só porque está viajando, todo tipo de alimento diferente, pode sim causar algum transtorno e não sabe nem qual alimento foi que causou isso. Nem sabe de onde veio o problema, né? O problema, assim, o que é legal, a pessoa planejar, né? Quantos dias ela vai ficar nesse lugar. Então, cada dia experimentar uma coisa diferente. E sempre ter o controle, né? Porque senão vai ganhar peso também. É verdade. Ou perder, né? Depende da pessoa. Ter uma rotina alimentar adequada dentro do seu padrão, mas experimentar as novidades que pode oferecer o local. Às vezes, dependendo do clima da região, as pessoas também sentem certo desconforto, enjoo. Por exemplo, o Nordeste, uma região bem mais úmida do que as regiões mais centrais do Brasil, né? Você pega, por exemplo, a diferença de clima de São Paulo para uma região como, sei lá, o Ceará, muda muito. Existem condutas alimentares que podem ajudar a reduzir, por exemplo, a ingestão de líquidos, comer frutas? Isso pode diminuir essa sensação que incomoda? Quando a pessoa está enjoada, a quantidade de líquido ela é importante para a hidratação. Mas evitar grandes quantidades enquanto está sentindo o sintoma do enjoo, porque o líquido vai favorecer, aumentar mais ainda o enjoo. E se alimentar de alimentos mais secos, como pães, biscoitos, alimentos que vão te dar uma saciedade. As frutas também, principalmente frutas cítricas, que elas auxiliam bastante também no enjoo. Pode ajudar a diminuir esse enjoo. A sensação de enjoo, sim. Perfeito. Muitas famílias, quando viajam de carro, por exemplo, optam por levar alguns alimentos dentro do carro, né? Algumas bebidas, de repente, principalmente quando tem criança, alguns lanchinhos. Que cuidado eu tenho que ter na hora de transportar esse tipo de coisa? Tem que levar numa embalagem térmica, né? Para poder conservar a temperatura.
E alimentos que não vão enjoar a criança, nada de muito líquido, alimentos mais pastosos, frutas. As frutas acabam sendo campeãs, né? Sim. Os nuts, que são os oleaginosas, castanhas, as sementes são muito bem-vindas também. Podem ser boas nesse caso. Nesse caso, porque não ocupa muito espaço, elas também não precisam de refrigeração. E acaba sendo um petisquinho num trânsito, por exemplo. Perfeito. O que não comer em lugares que eu não conheço, por exemplo? O lugar que você não conhece, então você não deve comer. Se você não, o local que você está me perguntando ou o restaurante? Por exemplo, um restaurante, por exemplo, que eu vá. Que tipo de alimento é bom eu evitar comer? Evitar alimentos crus, né? Porque a alta temperatura vai matar os micro-organismos. E evitar alimentos gordurosos, frituras. Tá. Porque não sabe a procedência do óleo, então, né? Os crus e as frituras é bom a gente evitar. É bom evitar. Em lugares que você já não tem essa familiaridade, porque você não sabe como pode ser o produto. Isso. A gente tem uma pergunta aqui da Mariana Santos, do Rio de Janeiro. Ela diz que viaja muito a trabalho e, por conta da falta de tempo, ela sempre acaba optando por fast food. Ela quer saber se ela consegue associar muitas viagens com uma alimentação mais saudável. Consegue, né? Fast food são alimentos industrializados, cheios de conservantes, corantes, gorduras saturadas, né? Não são alimentos muito saudáveis. Dentre eles, você tem que escolher um cardápio e dentro do cardápio procurar as opções mais saudáveis, como saladas, cuidado com os molhos, que os molhos são muito gordurosos, dê preferência para grelhados. Então, assim, ela vai ter que buscar, dentro do que ela prefere, qualidades mais saudáveis do alimento. Hoje em dia, com os aplicativos, é mais fácil a gente encontrar, né? Sim. Possibilidades mais saudáveis, Sim. menus mais equilibrados. Então, você pode pedir comida, mas você tem que estar atento aí à sua escolha também. Exatamente. Não Você precisa tem que pedir um hambúrguer com batata frita o tempo todo. Isso, não. Você pode pedir um grelhado, uma salada. Isso é possível, sim, num fast food hoje em dia. A gente falou bastante dos destinos mais quentes, mas tem gente que prefere ir para destinos mais frios. Tem algum alimento que pode ser legal consumir se eu for para um espaço, para um lugar onde o frio... Tem pessoas que, quando a temperatura está mais baixa, elas não gostam de alimentos muito crus, né? Como saladas. Então, o que seria legal é optar por sopas. Sopas de legumes, com bastante verdura. Isso é uma boa opção. Tá. A pessoa também, às vezes, tem uma recusa na água, na ingestão de água, né? Diminui a quantidade, Diminui a quantidade, né? porque a temperatura está fria. Então, é interessante aumentar, incentivar que ela use o chás com ervas variados e, de preferência, não adoçados. Perfeito. Tá vendo, gente? Com essas dicas, a sua viagem vai ser um sucesso. Você vai poder aproveitar bastante, além de conhecer, né, a variedade gastronômica que o Brasil oferece. Só pensando em Brasil, a gente sabe quantos pratos diferentes, quantas coisas diferentes existem. Vale a pena, do norte ao nordeste, do sul ao sudeste, todas as regiões centro-oeste. É importante a gente conhecer também a nossa cultura, respeitando todas as culturas também. Queria agradecer a sua presença, seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Lembrando que se você tiver dúvidas, gente, a Andréa pode responder as suas perguntas, o nosso telefone está à sua disposição, você pergunta, a gente encaminha para ela, 0310 07 940 ou então 11 99801 1242. A nossa convidada, Andréa Marim, nutricionista, tirando as nossas dúvidas sobre alimentação durante as viagens. A gente vai para o intervalo e já volta.